O que a Bíblia diz sobre como usar nossas palavras para edificar e não destruir? As palavras têm um poder imensurável dado por Deus, que pode tanto edificar quanto destruir. Em Gênesis, vemos que Deus, ao criar o mundo, disse: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. O verbo divino tem o poder de criar a realidade. E isso nos ensina que as palavras humanas também têm um impacto profundo. Elas não apenas revelam nossos pensamentos, mas também moldam nosso mundo ao nosso redor. Quando falamos, podemos trazer vida ou morte, como nos alerta Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Nossas palavras podem afetar nosso relacionamento com Deus, com os outros e até mesmo conosco. Como cristãos, somos chamados a usar nossas palavras para edificar, para promover a paz e a justiça, como Cristo fez. Nossa comunicação deve ser um reflexo de seu amor e sabedoria, sendo sempre cuidadosa e intencional para que construamos em vez de destruir. Devemos sempre ponderar antes de falar, reconhecendo o peso de nossas palavras. A língua é um reflexo do coração, e Jesus nos ensina que do coração procedem as saídas da vida. Mateus 12:34. As palavras que escolhemos têm uma origem, e esta origem é o estado interior de nosso ser. Em Provérbios 4:23, somos exortados a guardar o coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Quando permitimos que o mal habite em nossos corações, nossas palavras se tornam instrumentos de destruição. Mas quando buscamos a pureza em Cristo, nossas palavras refletem sua bondade. A Bíblia também nos adverte contra o uso impróprio das palavras. Em Tiago 3:8 é dito que a língua nenhum homem a pode domar, revelando a natureza indomável e potencialmente perigosa da língua humana. No entanto, somos chamados a trabalhar na renovação de nossa mente e coração, para que nossas palavras sejam frutos do Espírito Santo. Ao cultivarmos um coração puro, nossas palavras terão o poder de edificar e não destruir. Jesus é o modelo perfeito de como devemos usar nossas palavras. Em sua vida, ele sempre demonstrou o poder da palavra que edifica. Mesmo diante das maiores adversidades, Jesus escolheu falar com sabedoria e compaixão. Em Mateus 12:36, ele diz: mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens disserem, dela darão contas no dia do juízo. Esse versículo nos lembra que a maneira como usamos nossas palavras é uma responsabilidade divina. Quando Cristo foi desafiado, ele usou palavras de amor, sabedoria e verdade, jamais caindo em acusações falsas ou palavras vãs. Em João 8:7, Jesus responde aos fariseus que queriam apedrejar a mulher adúltera com a famosa frase: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ele não usou palavras para condenar, mas para ensinar e restaurar. Como seguidores de Cristo, devemos imitar essa sabedoria em nossas próprias palavras, escolhendo sempre edificar e não destruir. A Bíblia é clara em relação ao poder destrutivo da língua. Tiago 3:6 nos diz que a língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. As palavras podem ser como um incêndio descontrolado, capazes de consumir tudo em seu caminho. Em muitas ocasiões, a língua tem causado divisões, separando amigos, famílias e até congregações. As palavras, se não forem cuidadosamente escolhidas, podem alimentar conflitos, magoar e espalhar discórdia. Jesus nos ensina que devemos ser cautelosos ao falar, pois nossas palavras refletem nosso coração. A língua, se não for domada, pode se tornar uma força poderosa do mal. No entanto, Deus nos dá a graça de controlar nossa língua por meio do Espírito Santo. Em Filipenses 4:8, somos orientados a pensar nas coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama.
Quando nossas palavras estão alinhadas com esses princípios, elas têm o poder de edificar e promover a paz. Em Efésios 4:29, Paulo nos instrui a evitar palavras torpes, dizendo: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Este versículo reflete a essência do Evangelho, que é a edificação do corpo de Cristo. Nossas palavras devem ser usadas para ensinar, consolar e fortalecer. Muitas vezes, em nosso cotidiano, somos desafiados a falar o que é justo e necessário, ao invés de palavras que causam dano. É essencial, como cristãos, que façamos um esforço consciente para falar palavras que reflitam o caráter de Cristo e que tragam vida para os outros. Jesus nos ensina que, ao falar, devemos ter o objetivo de edificar, como ele fez com os discípulos e com todos que o ouviram. Devemos refletir a graça de Deus em nossa comunicação, lembrando-nos de que a edificação de outros é o nosso chamado e responsabilidade. A Bíblia também alerta contra a fofoca, que pode destruir amizades e reputações. Em Provérbios 16:28 lemos: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Fofocar é um pecado que destrói a harmonia e a unidade entre os irmãos. Muitas vezes as palavras maliciosas e as calúnias são mais facilmente compartilhadas do que as palavras que edificam. No entanto, Deus nos chama a ser agentes de reconciliação, não de divisão. Em Mateus 18:15-17, Jesus nos ensina a resolver conflitos diretamente, de maneira amorosa e com sabedoria, em vez de espalhar desconfianças e fofocas. A fofoca enfraquece o corpo de Cristo e cria divisões desnecessárias. Como seguidores de Cristo, devemos buscar a paz e a unidade, guardando nossas palavras e evitando que elas causem danos irreparáveis. Devemos aprender a falar com honestidade, mas com amor, para que nossa comunicação seja sempre voltada para a edificação. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. A maneira como pensamos influencia diretamente as palavras que falamos. Se nossas mentes são transformadas pela palavra de Deus, nossas palavras também serão transformadas. Quando nos enchemos da presença de Deus, nossas palavras se tornam um reflexo de sua vontade. A renovação da mente implica uma mudança profunda na maneira como vemos o mundo e nos relacionamos com os outros. Quando nossa mente está alinhada com a vontade de Deus, nossas palavras têm o poder de edificar e de trazer paz, em vez de destruir. Por isso, a renovação da mente é essencial para que possamos usar nossas palavras de maneira sábia e edificante. Devemos nos esforçar para meditar nas Escrituras e permitir que Deus guie nossas palavras para que elas promovam a vida. O silêncio é muitas vezes uma resposta sábia. Em Provérbios 17:28, encontramos um ensinamento profundo. Até o tolo, quando se cala, é contado por sábio. Em certos momentos, falar não traz solução, e o silêncio se torna uma ferramenta poderosa para evitar conflitos. Jesus, em várias ocasiões, escolheu permanecer em silêncio, como em seu julgamento diante de Pilatos. Mateus 27:14. O silêncio, quando bem aplicado, pode preservar a paz e evitar que palavras precipitadas causem estragos. Às vezes, nossa necessidade de falar pode ser um reflexo de nossa falta de confiança em Deus, que nos ensina a esperar e a confiar em sua sabedoria. O silêncio não é fraqueza, mas um sinal de sabedoria, autocontrole e confiança em Deus. Devemos aprender a ouvir mais e a falar menos, buscando a orientação do Espírito Santo em todas as nossas conversas. O silêncio é muitas vezes a resposta mais poderosa que podemos dar. Em 1 Tessalonicenses 5:11, Paulo nos instrui:
Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos mutuamente, como também estáis fazendo. Nosso papel como cristãos é edificar uns aos outros com palavras de encorajamento, sabedoria e amor. Em nossos relacionamentos, devemos ser instrumentos de edificação, ajudando nossos irmãos na fé a crescerem em Cristo. Isso significa usar nossas palavras para confortar, corrigir com graça e fortalecer os outros em sua jornada espiritual. Quando falamos, devemos ter a intenção de trazer vida como o próprio Cristo fez. Ele usou suas palavras para curar, consolar e restaurar aqueles que estavam feridos. Como seu corpo na terra, devemos fazer o mesmo. Devemos falar palavras que tragam edificação, que levem outros a se aproximarem de Deus e que os ajudem a crescer em sua graça e conhecimento. Em Colossenses 4:6, Paulo nos exorta a falar sempre com graça, temperada com sal. Nossas palavras devem ser um reflexo do amor e da sabedoria de Deus. A graça de Deus deve ser evidente em nossa comunicação, para que por meio dela possamos promover a paz, a reconciliação e a edificação. Isso significa que, mesmo quando precisamos corrigir ou confrontar alguém, devemos fazê-lo com gentileza e respeito, para que nossa palavra seja eficaz e edificante. Quando falamos com graça, nossa mensagem se torna mais receptiva e nosso objetivo de edificar se torna claro. A comunicação cristã é uma ferramenta poderosa quando usada corretamente, capaz de transformar corações e trazer as pessoas mais perto de Deus. Devemos ser diligentes em como usamos nossas palavras para que elas reflitam o caráter de Cristo e cumpram seu propósito de edificação e amor. Nos dias turbulentos que vivemos, as incertezas do mundo parecem se intensificar a cada passo e, por vezes, nos sentimos perdidos, como se o peso das circunstâncias fosse maior do que nossa capacidade de suportá-las. O caos social, as divisões políticas, as dificuldades econômicas e as questões de saúde nos lembram da fragilidade humana e da constante busca por sentido e estabilidade. Contudo, a palavra de Deus nos oferece um alicerce seguro, imutável, que nos guia em meio ao turbilhão. Ela nos ensina que, mesmo em tempos de angústia e desespero, o Senhor está presente, pronto para nos amparar e nos renovar. Em Isaías 41:10, Deus nos diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Ele é a nossa força, a nossa rocha. Por mais que o mundo ao nosso redor pareça em ruínas, o Senhor nos convida a confiar em seu plano divino e a caminhar na fé, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado, guiando-nos por sua mão amorosa. Na era da comunicação rápida e muitas vezes superficial, somos chamados a usar nossas palavras de maneira sábia e edificante. A Bíblia nos exorta a falar palavras de vida, a edificar uns aos outros, a espalhar esperança em vez de desespero. O amor de Cristo nos inspira a sermos mensageiros de paz em um mundo marcado por tanta turbulência. Devemos ser luz, como Ele foi para nós, em um mundo que precisa desesperadamente de direção e redenção. Que ao refletirmos sobre os desafios que enfrentamos, possamos lembrar que nossa verdadeira segurança não está nas circunstâncias externas, mas em nossa fé inabalável em Deus. Que possamos ser portadores da sua paz, proclamando sua verdade com coragem e amor. E como Jesus nos ensinou, rezemos com confiança e esperança, entregando-nos completamente ao seu cuidado e direção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.
Gostaria de agradecer imensamente a você que acompanhou este vídeo até o final. Sua presença e atenção são muito importantes para mim e espero que o conteúdo tenha tocado seu coração de alguma forma, trazendo inspiração e reflexão. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito a divulgar o vídeo para mais pessoas que podem se beneficiar dessa mensagem. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade que está por vir. Sua inscrição faz toda a diferença e me motiva a continuar trazendo mais conteúdos especiais para você. Muito obrigado por estar aqui e espero ver você no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida abundantemente.